Muito boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa, edição de sexta-feira, e a este dia, habitualmente, contamos com o Dr. António Frangules para olharmos para os temas que dominam a semana, e hoje, bem fresquinha, informação sobre centenas de alunos que amotinaram-se hoje em frente ao Ministério da Educação para protestar contra a eliminação de dispensas no ensino secundário. Os alunos dizem que a medida não deve ser introduzida no meio do ano letivo. São alunos da 10ª e 12ª classes de várias escolas secundárias da cidade de Maputo, que se surgiram contra a medida de eliminar a possibilidade de dispensar nestas classes. Julgamos que isto seja injusto, porque primeiro a medida é anunciada no meio do ano, no meados do ano. Então, está-se numa situação em que mudam-se as regras do jogo no meio do jogo. Isso é injusto. Segundo, porque isto desmoraliza os alunos. Já não há distinção de mérito. O estudante dispensava quando alcançava os 14 valores, e aquilo era uma motivação para o estudante, não só para o estudante que dispensava, mas também para o estudante fraco que lutava para alcançar aquela nota. Então, é injusto e nós repudiamos. Nós lutamos na 11ª para poder dispensar a 12ª. Quando chegamos na 12ª, no meio do ano, bem dizer que nós já não podemos dispensar, temos que ir a fazer 7 exames. Ainda por cima, temos que, já não é 8, agora temos que ter 9 para poder passar. Isso vai complicar muito as nossas vidas. Nós não iremos chumbar porque não sabemos, não, mas pela carga dos exames. São muitos exames. Os manifestantes solicitavam explicações do Ministério, o que não aconteceu neste local. O que nossa equipa de reportagem registrou foi a presença da polícia, que procurava conter a manifestação. Depois de cerca de hora e meia, os alunos foram convencidos a se dirigir à escola secundária Josina Machel para o encontro com quadros do Ministério. O encontro aconteceu no salão de eventos da escola secundária. Antes do início, o Ministério mandou os próprios alunos informarem aos colegas que o encontro seria a porta fechada, com os representantes dos manifestantes, mas a ideia não colheu consenso. Nós vamos reunir numa sala e depois voltamos aqui. As conversações acabaram por acontecer na presença de todos os alunos, mas num canto da sala, sem permissão para a aproximação de jornalistas. Depois de cerca de 40 minutos, já havia acordo. Já está solucionado. Já está solucionado. Ninguém vai sair daqui. Mais uma vez, foi atribuída aos alunos a responsabilidade de responder à preocupação dos colegas. Alguém aqui ontem não ouviu a ministra a falar? Por que estão a negar? Então, colegas, se dizem que isso é mentira, que a própria ministra vai falar que isso é mentira. Simples. Assim, o diretor de educação da cidade de Maputo teve de intervir. Eu só tenho 3 palavras para dizer. Primeiro, eu só quero informar que o regulamento que está a funcionar nas nossas escolas é o regulamento aprovado em 2015. Esse regulamento que está a funcionar é o regulamento aprovado em 2015. A seguir, os quadros do Ministério da Educação saíram do recinto da escola, sem deixar nenhum esclarecimento aos jornalistas. O presidente da União Nacional dos Estudantes é que acabou por revelar a decisão tomada. Há uma lei, há um decreto de 2015 que ainda está a vigorar, e que este mesmo decreto, pelo que eles nos disseram, ainda estará a vigorar esse ano, e o decreto que pretende ser aprovado, que é esse, que os estudantes não vão dispensar e nem vão ter o direito à segunda época, não vai vigorar tão já. Foi o que nos foi dito. Então, eles informaram os seus estudantes para ficarem tranquilos e que esse ano, sim, eles vão poder dispensar e vão ter
e vão ter direito à segunda época. Foi o que nos foi informado. Só assim é que os ânimos dos estudantes se acalmaram. Afinal, tudo não passou de um mal-entendido. O novo regulamento da avaliação, que elimina as dispensas do exame, ainda é uma proposta em fase de consultas. A mesma foi entregue às escolas apenas com o objetivo de ouvir as sensibilidades dos alunos e professores e não vai entrar em vigor este ano. Um ruído de comunicação é como o inspetor-geral de educação classifica a notícia da alteração do regulamento de avaliação que provocou desconforto nos professores e um alvoroço entre os alunos. O regulamento de avaliação do ensino primário, ensino secundário. Abel de Assis diz que não é um documento acabado e muito menos poderá entrar em vigor este ano. A nova proposta do regulamento de avaliação é um documento de trabalho ainda em processo de socialização e recolha de subsídios a vários níveis, incluindo a escola. Deste modo, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano informa ao público em geral que o regulamento de avaliação em referência, sendo ainda um documento de trabalho, só entrará em vigor após uma ampla socialização e auscultação. O regulamento de avaliação do ensino primário, ensino secundário, alfabetização e educação de adultos, vigente desde 2015, continua válido. Ainda assim, o inspetor-geral de educação diz que a abolição de dispensas na 5ª, 7ª, 10ª e 12ª classes reflete a visão do Ministério sobre a avaliação e nenhuma desconfiança em relação aos professores, mas sendo a nota de dispensa atribuída na escola, era importante que o aluno pretensamente inteligente fosse legitimado por um instrumento vindo de fora da escola, neste caso, o exame. Se nós olharmos para a região, se nós olharmos para o continente africano e para o mundo em geral, nós vamos contar os países que ainda têm a dispensa. Os países que têm dispensa. E Moçambique, aqui na região, é o único caso, talvez Angola, é o único caso em que a dispensa ainda está vigente. Na medida em que todo o processo de avaliação é feito ao nível da escola, mas também tem que haver outros mecanismos externos, fora da escola, que possam também validar, confirmar aquilo que os alunos aprenderam. Ainda sobre o novo regulamento, Abel de Assis refere que o mesmo não prevê a abolição de exames de segunda época, mas aperfeiçoa as condições de acesso. Ou seja, só vai poder realizá-lo quem reprovar a um máximo de 3 dos 8 exames da primeira época. Ora bem, agora análise com o Dr. Frangules, Dr. António Frangules. António Frangules, muito antes de olharmos para os contornos, para as mexidas desta medida no sistema de educação, queria lhe colocar uma questão ligada mesmo a esta onda de manifestações. Assiste-se nos dias que correm gente quase que de todas as faixas a protestar, a manifestar-se. Estaremos perante uma situação em que o fenômeno ganha contornos, ganha efeito, dominó, é uma bola de neve. Antes, semana passada, estávamos aqui a comentar sobre a marcha da população, dos populares de Siduava à presidência. Hoje são estudantes, na tenra idade, a manifestarem-se de frente do Ministério. Que fenômeno é este, que sociedade é esta que estamos a viver? Deixe-me dizer primeiro boa noite Moçambique, boa noite nossos telespectadores deste programa, Noite Informativa às sextas-feiras, dentro e fora do país. Deixa-me dizer também obrigado pelas mensagens muito encorajadoras que têm estado a entrar na minha caixa, e é verdade que a demanda é tão grande que não tenho capacidade de responder a todas e nem tenho recursos para colocar alguém para o fazer por mim, mas podem ter a certeza que tenho lido todas elas, mesmo sem a capacidade de reagir, e devo dizer muito obrigado mais uma vez. E indo a esta pergunta, diria preliminar em relação ao próprio tema,
ao próprio debate e dizer o seguinte: nós primeiro já tínhamos dito aqui, já tínhamos dito no sentido de avisar que ia assim acontecer. Podiam até pensar que isto era uma ameaça, um aviso velado e tudo mais, mas agora estão a ver que, de facto, a sociedade, de um modo geral, porque não é só os estudantes, sim, a sociedade está acordada, ou melhor, está a acordar, porque dias piores para os governantes ainda hão de vir. Quando o povo acorda, os governantes não dormem. Não dormem porque a qualquer beliscar, a sociedade, ou o grupo de sociedade vai ter que reagir como uma amiba. E isto nós vamos ver com muita recorrência, com muita frequência, porque a sociedade já se apercebeu que, afinal de contas, uma reação expressa é um verdadeiro instrumento de luta. Queremos justiça, lembra-se dessa? Começou mais ou menos por essas alturas. Queremos justiça, queremos justiça. Então, já está a apanhar quase que todas as faixas, né, da sociedade. E cada um no seu setor, cada um no seu espaço, quando se sente ou é prejudicado nos seus direitos, não é? Reage de uma forma completamente diferente daquela que nós estávamos habituados. Eu nem faço parte desse nós, mas esse discurso majestático tem a ver com o facto de ser muita aquela gente que sempre pensou que o povo estaria na soneca, né, por uma eternidade. O que falta agora, né, ou melhor, não agora, seria exagero, mas mais daqui a algum tempo, o que vai faltar será os próprios mortos ressuscitarem para poderem, digamos, reagir a também injustiças que se dão. Você chega no cemitério, por exemplo, olha para a parte hindu, e eu não quero saber por que razão, se são trabalhadores privados ou é o próprio Estado, mas a verdade está bem limpo de um lado, e olha para o outro lado, para até pressupõe-se e deve haver até répteis e verdadeiras cobras por ali, assim, naquele cemitério de Lhanguete. Sim, senhora, nem deixou, continuou a realizar funerais, e está um mato, né? Então, esta sátira tem a sua razão de ser. Qualquer dia, os próprios mortos vão ressuscitar para exigirem justiça. Queremos justiça, porque têm direito de estar num sítio limpo e não ficarem no mato. E nem pode o Estado vir dizer que cada familiar tem que limpar a sua cama, porque aquilo ali não é um cemitério familiar. É um cemitério do Estado. E se você não paga a taxa até um determinado prazo, você é exumado para poder dar lugar a outras pessoas. Portanto, é um instrumento de luta que, antes tarde do que nunca, né? Que as pessoas já descobriram que é verdadeiramente eficiente. Tá. Esta aparição, este posicionamento do Ministério, hoje principalmente, estaríamos perante algum recuo ou é mesmo de facto um processo de auscultação para a implementação desta medida? Bom, até pode ser, eu não tenho elementos para dizer sim ou não. E eu até o que tinha preparado era uma intervenção no sentido, partindo do princípio de que era verdade o que estavam a dizer, que no meio da época tinha-se tirado uma instrução, uma ordem de não haver, portanto, dispensas, e se fosse verdade seria um grande despotério, um grande deslate, na medida em que eu começava a olhar para o Ministério da Educação e formulava determinadas perguntas. Uma das perguntas é se não tem órgãos consultivos e conselheiros, órgãos conselheiros, como pode ser os assessores jurídicos. Por quê? Porque cada instrução, a administração pública e gera a atividade
por instrumentos de direito, é uma atividade jurídica. Ora, o direito tem princípios claviculares, princípios angulares, sobre os quais não se pode passar de qualquer maneira, com o risco de subverter, não é, toda uma existência, não é? Somos um país civilizado, porque no concerto das nações nós respeitamos o direito, somos um país onde o primado do direito, o primado da lei é a marca e deve ser, portanto, vingado, deve ser respeitado. Ora, se fosse verdade, olha, eu ia considerar das duas uma, ou estupidez, né? Se a pessoa sabe que toda a lei rege para o futuro, ou ignorância se não sabe, devendo saber, uma ignorância e negligência ao mesmo tempo. Mas, pelo que me deu a entender, nada disso, portanto, é verdade. E haveria até de jeito de até antecipar, né? Dizer o seguinte, e isto estava para acontecer, ou sei lá, no Ministério da Educação, como pode estar ou vir a acontecer em outros ministérios, e é preciso que os titulares dos órgãos dirigentes saibam que aquilo a ser verdade era uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque nós temos nos direitos, liberdades e garantias, no capítulo 3, não é, da Constituição da República, e no seu artigo 57, a seguinte redação: na República de Moçambique, as leis só podem ter efeitos retroativos quando beneficiem os cidadãos e outras pessoas jurídicas. Ora, quem lê isto, digamos, transversalmente, pode até não perceber que repousam aqui uma série de princípios. Este é o princípio basilar, mas atrás de si ainda tem mais. Aqui tem o princípio de que a lei rege para o futuro, nunca deve reger para trás. E só rege para trás quando beneficia, portanto, o elo mais fraco. E nós sabemos que, por exemplo, na escola, não é? Professor, aluno e o próprio Ministério de Tutela, etc., o elo mais fraco ali é o estudante, é o aluno, não é? Então, a lei está para proteger exatamente o aluno. Mas, lato sensu, se for para o trabalhador, o próprio professor, não é? É regido pela lei de trabalho, não pode parecer uma lei, não é? Ou uma regra, ou uma instrução que modifica o status jurídico do professor, a dizer que, olha, a partir de agora, não é? É isto, não é? Que modifica os seus direitos negativamente. Não pode. Portanto, tem que se respeitar um princípio que é este, da lei rege para o futuro, e porque a lei, não é, penaliza, porque se for beneficiadora, sinceramente, uma lei que diga, olha, os professores da classe X passam a receber Y, que é um salário superior, e começa a partir de janeiro ou a partir de 2017 ou 2016, não há de nenhum professor chegar lá e dizer, não, isso é ilegal. Não. Mas se for para dizer, olha, a partir de agora vão passar a receber menos, e a começar de 2018, de janeiro para cá, o que significa que vocês vão ter que ser cortados o que já receberam. Não pode. Há um princípio do direito, e este princípio diz assim: nulla pena sine lege. Não há pena sem uma lei prévia. Nulla pena sine lege prévia. Portanto, não pode haver uma penalização sem uma lei, um texto de lei previamente. Isto remonta da idade, digamos, média de Feuerbach, né? E chamou-se este princípio, um princípio Feuerbachiano ou Feuerbachiano, depende como quiser ler o CH, um lê X, Michel, outros lê Michael, né? Então, para além disso, há
uma outra proteção de um grande direito, que é o direito da segurança e certeza do direito. Quer dizer, eu tenho que entrar numa determinada situação sabendo previamente quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. E isto é, digamos que, preliminar. Não precisa de você sentar na faculdade de Direito para saber isto. Quando estiver a dirigir, você, se não sabe para cautelar, tem que ter um assessor jurídico, que é para evitar que crie problemas, porque o direito não é uma ciência técnica, é uma ciência social. Sendo ciência social, está para servir o homem, e porque há conflito, não é? Homem a homem, não é? Dirigente e o dirigido, é preciso que o dirigente tenha esta cautela de agir nos termos do direito, porque vai ser ao mesmo tempo a sua própria defesa em casos de conflito. Portanto, e ainda bem, porque se quiser a minha opinião, eu até porque sou adverso à não existência de dispensas, porque a sua eliminação só pode se perceber numa determinada perspectiva, na perspectiva de não confiança. Quando diz que não avaliação, não, todos nós da mesma geração, como é que fomos avaliados? E até digo mais, o ensino tinha um certo nível, e por isso até somos dirigentes por aí onde estamos, exatamente. E como é que fomos avaliados? Fomos avaliados assim mesmo, premiando quem tem maior exercício, ou por consequência do KPI, coeficiente de inteligência, ou como consequência do seu esforço individual. Os estudiosos, não é? São aqueles que estudam muito. Os inteligentes são aqueles que têm uma facilidade de captação, porque têm um KPI melhor que o outro, etc, etc. Os gênios são gênios, a gente já sabe. E são muito poucos na pirâmide, é um só que chega ali no cume da pirâmide. Então, dispensar em condições de moralidade, em condições de normalidade, significa emular quem de facto trabalha. Eu lembro muito bem quando fiz a minha 4ª classe, não gosto muito de falar de eu, não havia até como regulamento, né? Na minha 4ª classe, fila em 1969. As minhas notas eram tal maneira brilhantes, que me dispensaram sem existir. Eu acredito que não existia, não conheço o regulamento da altura, mas disseram que, olha, este estudante está dispensado das provas orais, porque depois das escritas e essas provas orais. A mim me dispensaram porque as minhas notas eram bonitas. Então, é uma emulação, é um prêmio. Premiar quem melhor trabalha, isso é de regra, é de boa filosofia. Portanto, eu só aceito na perspectiva de uma meia-culpa do Ministério da Educação, do sistema de educação, que estamos mal. Então não confiamos naquela dispensa, não foi consequência de um exercício pouco ortodoxo do professor-aluno, né? Ou com seu encarregado de educação, com seu pai, etc, etc. Porque no outro tempo que isso não existia, a pessoa dispensava, e até a dispensa tinha direito à famosa linha E, em que você, quando fizesse o 7º ano e com boas notas, tinha direito a uma bolsa. Se o curso fosse direito naquela altura, ia para Tuga, como se dizia naquela altura. Portanto, era emular, né? Daí que, tudo bem, eu não posso ser, digamos que, radical, né? Não posso ter olhos de soldador, digamos assim. Tenho que aceitar que estamos nesta situação penosa, precária, e só nessa perspectiva é que se pode entender a eliminação das dispensas, porque o sistema não acredita em si. Porque aquele professor que está a ensinar na Manhanga, aquele professor que está a ensinar na Quitabo, a escola privada, na Arco-Íris e por aí fora, a tutela é o Ministério da Educação. Ora, o que acontece é que se elimina, é porque não confia nem em si, nem nos seus delegados, porque o ensino privado é por delegação. Portanto, aquela tarefa de ensinar é tarefa do Estado, mas delega
como forma de melhor gerir este sistema de educação. Mas só pode ser nessa perspectiva que se pode, passe este pleonasmo, que se pode aceitar o não emular quem de facto trabalha, porque não confia se de facto aquele merecia ou não perante os outros. Se calhar está a pensar que até é capaz de haver um que trabalhou e não foi reconhecido, então por qualquer corredor foi reconhecido este. Então é melhor eliminarmos, aqui nivelamos tudo por cima, ficam todos iguais, como se fôssemos, digamos, aviadores, quando olhamos para baixo, tudo é para a floresta, tudo para estar no mesmo nível. É só nessa perspectiva que se pode entender. Deixa-me fazer a citação de algumas passagens e parte das autoridades do Ministério da Educação. Primeiro é que estamos a usar um modelo de 2015, estamos a usar um regulamento que vem de 2015. Segundo é que estamos a fazer a auscultação para provável implementação deste regulamento, neste caso da eliminação de dispensas. Terceiro é que Moçambique é, se não o único país na região a usar este modelo das dispensas. A pergunta é que lhe coloco é a seguinte: que impacto é que, mais tarde ou mais cedo, isto irá criar na eventualidade de se aplicar esta medida? Terceiro, ou melhor, o outro ponto que lhe coloco é o setor da educação é dos setores que mais modelos já importou. Já ensaiou vários modelos. Que implicações é que isto irá trazer? Bom, basta que primeiro porque eu não percebi bem. Para contextualizarmos com a nossa rede. Eu venho aí. Primeiro porque eu não percebi bem se disse que este modelo é experimental ou está sendo estudado para ver se é possível a sua aplicação. Não percebi bem. E o modelo de 2015, se é este que elimina as dispensas, não é? Ou então está-se a aplicar nesta altura o modelo de 2015 que contempla as dispensas e este outro é para ser divulgado, né? Divulgado, estudado. Sim, está ainda em fase da auscultação. E não sei se de facto 2015 para aqui já escutou a quem. Eu não estou na educação, por isso eu coloco essas perguntas assim no ar. Mas 2015 acho muito tempo, estamos em 2018, acabado. Daqui a pouco estamos em 2019. Nenhuma Constituição leva tanto tempo, que é mais complicada ainda, né? Portanto, talvez os que estão lá na educação, nas escolas e em outros sistemas de educação, possam dizer melhor se de facto esse processo está de facto a decorrer. A auscultação, estamos a auscultar os encarregados de educação, os pais, os professores, etc, etc. Não sei. E se de facto existisse até a auscultação, não me parece que aqueles meninos, não é? Aqueles meninos precisem de consultas de psicologia ou de psiquiatria. Portanto, alguma coisa aconteceu de concreto. Alguém lhes disse, né? E eles reagiram. Para saírem todos e ir ao Ministério da Educação, não foram à direção, não é? Alguma coisa que lhes foi dito. Houve um ruído na comunicação. Eu não acredito que a pessoa que lhes comunicou-lhes a título experimental. Mas se experimentou, então a bala saiu-lhe pela culatra, pela coronha, que não é a culatra, e penso eu que não é de bom tom. Não é de bom tom que, de facto, dê informações que não sejam verdadeiras. Dizer que, olha, não há de haver, não é, dispensas, não é? Primeiro, estamos no meio da época. Sim. Segundo, para dizer que não, isso aí não é para agora. É ainda do direito a constituir. Não está ainda constituído como direito, de iure constituendo, como diriam os romanos. Não.
Não é de bom tom que se diga uma coisa e depois contrarie no minuto seguinte. Eu estou a falar desta maneira porque eu não domino de facto o acontecimento dos factos, né? O que é que de facto teria acontecido? Tinha que perguntar àqueles estudantes e depois dar o direito ao contraditório, porque é assim que se faz uma investigação, e aí eu já teria as minhas conclusões e havia de dar a minha sentença como comentador, mas prefiro ficar nesta intervenção ou dissertação prudente, né? Para cautelar qualquer tipo de erro por minha parte, mas sem deixar de dizer alguma coisa no que concerne a produção das normas que alteram os direitos do cidadão, não só no Ministério da Educação, mas ao nível de todo o tecido da sociedade, quer seja as regras no Ministério da Agricultura, no Ministério de Trabalho, da Educação, da Saúde. Tem que se observar os princípios, acima de tudo, fora das próprias regras, né? Os princípios do direito. É fundamental, isto é basilar, não é? É fundamental, a palavra fundamental vem de fundamentos. Fundamentos, se estivéssemos na Constituição Civil, seriam fundações, portanto, tu não constróis a casa sem fundações. E se essa fundação também for fraca, a casa também corre risco. Daí que é preciso que se respeite o direito. Nós estamos em estado de sítio, onde os militares gostam de dizer, quando é assim, põe o jurista muito longe, porque tu não vais fazer nada, né? O direito, como quem diz, o direito é só para tempos de paz, mas não é verdade, porque mesmo em tempos de guerra é preciso respeitar as convenções internacionais sobre os prisioneiros, sobre os feridos de guerra e tudo mais, né? Portanto, o direito está onde está a sociedade. Ubi societa ibi hoje. Onde há sociedade tem que haver direito. O direito e a medicina são as primeiras coisas que a gente se lembra quando a gente está aflito. Quando a gente está doente, vai ao hospital. E quando a gente está aí com um problema, quase que nos coloca as grades à frente, vamos a correr atrás de um advogado. Ok. A próxima pergunta que eu lhe faço pode até soar a senso comum, mas vale o que vale. Assistimos uma fase em que o país está a atravessar por momentos muito difíceis, é incontornável, e isto faz com que o país, a função pública, a máquina toda, force a aplicação de cada taxa, de cada imposto e muito mais. Esta medida não seria a tentativa de vender mais exames para um ano letivo? Os exames são pagos. Uhum. Esta medida, que comparação é que podia fazer entre esta medida no setor da educação versus a situação econômica que o país está a atravessar? Portanto, no futuro, porque pelo que percebi, há dispensas e mesmo quando há dispensas, os exames sempre existem. Sim, mas quando não há dispensas, os exames são incontornáveis. São incontornáveis, são muitos, né? São muitos. E são todos eles. E eu acho que é uma situação que, quando estiverem a analisar, devem tomar em conta. E, sobretudo, né, no ensino privado. Mas no ensino privado, para mim, o maior problema não é esse. Ainda bem que deve estar atento o inspetor que esteve ali a apaziguar as coisas, né? Há um problema de fiscalização, inspeção é uma fiscalização do ensino privado. Em todas as dimensões, o ensino privado, nesta altura, está a oferecer um mau produto. Não estou a dizer todo o ensino privado, mas houve uma altura que era o contrário, né? A pessoa preferia colocar o seu filho no ensino privado do que no ensino público. Hoje tem que ver que ensino é esse privado. E depois há ensino privado para todos os bolsos. Ora, isto aqui é grave. Então, há ensino privado para todos os bolsos.
Que professor é que está lá para aceitar receber também pouco, porque os pais não têm muito para dar? Isto é complicado. Portanto, aqui é preciso que, de facto, se ganhe coragem de se traçar uma política. Mas a política tem que ter as suas bases, os seus prolegômenos, né? Para a pessoa perceber, nas políticas públicas, o que é clavicular para o desenvolvimento de um determinado país. Eu costumo dizer, se perguntar a qualquer cidadão na rua, o mais normal é capaz de dizer Ministério da Agricultura, é capaz de dizer Ministério da Indústria, é capaz de dizer tudo, menos o Ministério da Educação. Mas o desenvolvimento de um país, o país, se quiser desenvolver, só que não há de ser do pé para a mão, deve investir na educação. Em primeiro lugar, não é em segundo nem em terceiro. Em primeiro lugar, deve investir na educação. O milagre nipônico não está noutra dimensão, senão na dimensão da educação. Quer dizer, o tal rei na altura, né, mandou os seus filhos para estudarem em todo o mundo, para ir roubar o know-how, a ciência, por todo lado. Não quis olhar para o sistema político desse país, nem nada. Sobretudo no Thatcher, né? Como fazer, né? As ciências pragmáticas, digamos assim, aquelas que fazem pão, aquelas que fazem vinho, né? Essas são ciências pragmáticas, enquanto que as nossas ciências jurídicas não fabricam nada, mas têm uma certa relevância na sociedade. Quanto a isso, eu não ponho de lado. E, entretanto, quando regressaram, olha, cada um faz o projeto, como é que quer aplicar o que aprendeu. E, logicamente, se você estudou na Rússia, foi fazer, por exemplo, laboratório, as máquinas que você sabe usar são as da Rússia, você vai fazer o seu projeto, as marcas das máquinas vão ser aquelas, porque é aquilo que você conhece. E digamos que assim sucessivamente. E dali, passado algum tempo, houve uma explosão. Hoje, não há, dizia uma vez um professor meu, que não há nenhum avião que se fabrica sem recorrer à tecnologia do Japão. Eletrônica, etc, etc. Ora, e nós, em termos de parente, encontramos número 1, é o Ministério do Interior, é o parente mais pobre do Estado. Número 2, o Ministério da Educação. E depois, o produto da educação, repara, se abandonar vai ser talvez daqui a mais um tempinho, mas aquele que não arranja emprego no mercado, vai para onde? Para a polícia. Manda-se para a polícia. Para a defesa. São esses sítios. Portanto, os que vêm, o ensino está fraco ao nível ao nível interno. Se o indivíduo faz um curso, não é? Lá fora, na África do Sul, até a África do Sul aqui perto, e não digo fazer nos Estados Unidos, fazer na Inglaterra, faz economia ou faz gestão, digamos que financeira, e quando chega no mercado de emprego, os dois gestores, um fez economia aqui dentro, o outro fez economia lá fora, o diploma de fora é eleito, até pode ser dispensado a concurso, desde que acreditem que aquele diploma que traz é autêntico. Então, é preciso que, de facto, se tome digamos, uma decisão, mas corajosa, porque há problemas sérios de educação. Olha, eu que vou dizer, sei que vai ferir algumas susceptibilidades. Hoje, 12ª, pelo menos ao nível do ensino geral, 12ª é de ensino geral, não se compara
com um segundo ano do ciclo preparatório do tempo colonial. 12º ainda comete erros crassos, grosseiros, que não imagina. Em cada linha. Eu desisti uma escola, vou omitir o nome porque tem os seus direitos, né? Uma escola secundária, eu estava lá da filosofia. Nem estavam ainda a processar, nem recebi os 2 meses ou 3 que eu lá dei aulas. Tipo, muito obrigado, fugi. Eu dei aulas um pouco por todas as faculdades, todas as universidades. Eu, quando comecei com esta carreira de professor, eu corrigia, né, os erros ortográficos, colocava vírgula onde devia estar, ou não estava, ou estava mal colocada, não é? Depois de desistir, chegou a um ponto em que já não era indiferente aos erros ortográficos de construção frásica. Eu tinha que procurar encontrar um sentido onde não existe. Acabei até arrumando as chuteiras. Não vale a pena. E eles até vinham falar, mas não somos culpados. Eu dizia, de facto, não são culpados, mas têm que fazer algum esforço. Claro, que é pregar para o deserto. Eu tive um caso inédito, era tutor desse estudante, que me tinha o trabalho de fim do curso completinho, sem qualquer pontuação, tirando o ponto, onde entendia que devia parar só. Vírgula, não é com ele, ponto de exclamação, ponto e vírgula, não sabe onde se coloca, travessão de mudança de linha, até em alguns casos de traço de união ou hífen, pura e simplesmente, mas olha lá, esse é o teu trabalho. Eu não sei onde é que se coloca ponto, aliás, vírgula, não sei. Acentuação, pior ainda. Acento grave, o circunflexo, nem chamam circunflexo, chamam chapeuzinho, né? O tile. Isto aqui não mudou, ainda continua. Mas o que mudou? O que mudou de facto é o nível no nosso meio, o nível de educação que nós, o produto que nós oferecemos entre aspas, fornecemos. O produto está mal. Está mal. Já não quero falar das questões éticas, morais. Olha, são coisas de outro espaço, de outra galáxia. Se o indivíduo mexe essas coisas, olha, mas você vive aqui mesmo. Aqui em Moçambique, sim. Então você está desconjunturado completamente. Está desfasado. Vamos passar para o próximo tema. Há menos de 2 anos do seu mandato, Filipe Nyusi efetuou uma mexida no seu governo, movimentando, neste caso, exonerando o Ministro das Obras Públicas, Carlos Bonetti, nomeando... Bonetti, né? Sim, Manuel Bonetti. Sim. Nomeando João Machatino, que era diretor-geral do INGC, mas antes, outrora fora vice-ministro da mesma casa. Como é que olha para estas mexidas? Bom, apontam-se, né? Sim. Ao engenheiro Bonetti situações como não teve soluções criativas para a reabilitação da reconstrução da N1, a falta de planos para a construção da estrada Moeda-Negomar, cerca de 90 quilômetros para ligar a ponte da unidade nacional, portanto Moçambique e Tanzânia, ou Tanzânia, e o atraso das obras com relação às vias de acesso que ligam os distritos com as estradas nacionais para o escoamento da produção e maior fluidez de tráfego. Também se aponta a crise de água, Maputo e Matola, como se ele fosse o responsável pela suspensão do projeto da barragem Muamba Major, né? Por suspeita de corrupção na contratação da dívida com um consórcio brasileiro. Via Estado.
não é? O governo de Temer viu-se ainda há pouco tempo na contingência de inscrever a dívida de Moçambique e a dívida da Venezuela no orçamento do Estado brasileiro. Não é? O povo brasileiro vai ter que pagar se nós não pagarmos, porque já ouvimos, né, como é que você empresta dinheiro a quem você vê que não vai poder pagar. Você não devia ter dado, então você é o culpado, você é que tem que pagar, e não eu. Essa expressão vai ficar muito famosa pelo tempo que corre. Mas um dos maiores pecados que se apontam, né, porque não podia vir sozinho, né? Tem que ter acólitos, o rei nunca vem só, né? Ele nunca morre só, num acidente tem que ter os seus acólitos. Então, um dos maiores pecados que se aponta, não sou eu que estou a dizer, que se aponta, nas pesquisas que fiz, disse que o engenheiro Bonetti foi fazer mexidas, né, com os poderes, os poderosos, né, lobbies do Estado, né, ao mandar cancelar contratos da gigante CMC. Nos troços, Montepuez, Roaça, Litunde, Lixinga e Malema, Quamba. E tendo avançado com outros empreiteiros. E as obras públicas, não é? Nós sabemos, envolvem muitas comissões, sobretudo no que concerne as estradas e pontes. Eu já disse aqui N vezes, quando um dirigente está muito mais preocupado com obras, salvo raríssimas exceções, esse dirigente é corrupto. Por quê? Porque é no Ministério das Obras Públicas, Habitação, Recursos Hídricos, né, que dos setores governamentais que geram um dos maiores orçamentos de investimento público. E é por tabela onde se recebe as comissões mais obesas, mais gordas, por atribuição de obras, né, por concursos pouco transparentes. Ora, diz aí de boca cheia, né, que o engenheiro Bonetti pisou na bola dos chefes, porque este país é uma propriedade privada, é uma cotada de um grupo de pessoas. Então, o que é que ele fez? Repara, eu não sei se devo dizer, mas o termo não lhe pode ofender, porque é ingenuamente, porque ele devia saber que este país não é um país dos sérios, dos normais, né? Não é um país moral. Então, ingenuamente, ele estava a investigar 530 obras problemáticas, né? Obras problemáticas, e pôs em causa o quê? Vários lobbies nacionais. Não é porque ele foi incompetente ou incumpriu, né, qualquer instrução. Não. Quis mostrar serviço, a sua integridade, a sua moralidade, esquecendo-se que é Moçambique. Aliás, não é só em Moçambique. Em qualquer país você tem que se identificar com o sistema. Se você está num sistema de uma boa governação e transparência, você não pode ser corrupto. Porque se você experimentar, há de ver o que é bom para tosse. Não vai governar. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você está num sistema podre, de má governação e falta de transparência, num país de um sistema de corrupção exacerbada, se não te identificares com a marca corrupção, não vais longe, não vais governar. Que o digam o Domiro Balói, a Rita do INAI, né? O Rosário Fernandes e outros. Se você for à procura que mal é que fizeram, não há de encontrar mais do que terem governado conforme mandam as regras.
E neste país, se você governa como mandam as regras, já sabes o que é que te espera. Portanto, o engenheiro Bonete é uma das vítimas, não é, do isolamento internacional de Moçambique. Uma vez que sacaram muitos dos fundos externos destinados a infraestruturas. Por exemplo, o Millennium Challenge dava qualquer coisa como 850 milhões, se não eram 500 milhões de dólares por mandato, de borla, custo zero. Só tinham umas exigências, cumprimento de prazo. Nós vimos o último mandato do presidente Armando Guebuza, que até foram a correr para ver se acabavam com as obras das estradas, das pontes, e não conseguiram, e perdeu-se aquele prémio. Quer dizer, 850 milhões, se não me engano, ou que mesmo que fossem 500 milhões dados de borla, eu peço perdão, para perder a si mesmo. O que é que acontece? O engenheiro Bonete é obrigado, ou era obrigado, porque já saiu, né? Todos os anos a cortar no orçamento de construção de novas estradas e reabilitação das velhas, e em reabilitação das velhas, para poder o quê? Para poder fazer aquilo que achasse que fosse prioritário aqui, prioritário ali. Portanto, ele não é mais do que uma vítima, né? Não é mais do que uma vítima. E o presidente Nhusse é o presidente, nós sabemos que a administração pública, não é? É administração pública, não é? Há um certo livre arbítrio, né? E não se pode pedir contas nenhumas, mas é o que se oferece, é o que se me oferece dizer, porque de facto, não sei, a haver outra coisa, havemos de um dia saber, mas como muitas vezes acontece, nunca se justifica porque é que ele vai para o sítio, como não se justifica porque é que sai. Então, passemos por aquilo que a gente tem conhecimento. Pelo menos na minha procura, foi isto que eu encontrei, que para mim não passou de mais uma vítima destas dívidas ocultas. E ainda de ter mais vítimas das dívidas ocultas. Na casa onde não há pão, todos se batem, todos ralham e ninguém tem razão. Quando do empossamento ontem do novo titular da pasta, o Presidente da República desafiou a João Machatina a criar e a implementar políticas de habitação para a juventude. É possível em 1 ano e meio implementar estas políticas? Isso é utopia. Nem há condições. Se até nos tempos em que havia condições, havia, portanto, um certo apoio ao orçamento, que podia, das suas receitas nacionais, conceber um certo budget para poder... Quer dizer, não se justifica. Agora 31 de bocas e manada, não, da boca para fora. Não há de ser possível fazer nada. Está aí o projeto jovem, parou, né? Mesmo em Cata, é isso? Em Taca, não está 100%, mas pelo menos adiantou, né? E não só, já devia, né? Logo que acabou a guerra dos 16 anos, o Estado a ilharga de implementação de outras políticas que, digamos, podiam ser prioritárias, etc. Mas esta questão da habitação é também, de veras, prioritária, na medida em que tu és o provedor do bem-estar social dos teus homens. Tu tens aqueles que têm, numa fartura tal que nem sabem o que fazem com ele, né? Tens aqueles indivíduos que o filho casa, oferece-lhe uma
uma mansão, no primeiro andar, com piscina, ainda dá-lhe um bilhete, 2 bilhetes para o casal, para ir passar nas Bahamas, nas Caraíbas. E tu tens aquele que quando chove em Guava, não sabe como é que vai sair de casa, nem sabe como é que vai dormir, se não dormir em cima da mesa. Então, tu tens ou tinhas que implementar a ilharga de umas políticas, mas também políticas a pensar naquele seu eleitor, né? Hoje, eu vi em Chimoio umas casas até mal feitas, né? Eu, por exemplo, cresci numa casa da junta de bairros e casas populares. Bairro indígena, não foi no bairro indígena, mas no bairro do Jardim, o bairro da Linha, um bairro, digamos, relativamente recente, né? Novo, é de 72, 73, né? Olha, estávamos numa situação digna e depois à altura das capacidades dos meus encarregados de educação ou do meu encarregado de educação. Mas de lá para aqui eu não me lembro de nenhum bairro ao estilo daqueles bairros, né? E tu tinhas, por exemplo, a Fundação Salazar. Tem a Fundação Salazar aqui, Fundação Salazar na Beira, Fundação Salazar vi também na Nampula. As outras províncias conheço, mas nunca prestei mais muita atenção se também há. Mas, quer dizer, são prédios que saíram, de certeza, ou de um financiamento bonificado, como também havia, portanto, indivíduos que construíam seus prédios para arrendamento, mas também com financiamentos bonificados. Não é com esses juros que te cobram que tu podes construir um prédio, nem uma casa de restrição primeiro andar, nem de restrição a pé. O que nós estamos a ver, que estão a sair sumptuosidades na cidade de Maputo, até não fui eu que disse, eu só vou emprestar, não é? As palavras ou as suas construções frásicas do juiz Paulino, que disse que só podia ser obra de branqueamento. Porque não se percebe como é que num país que está a nadar mar de dívidas com problemas sérios, não é? Estejam a sair aí suntuosidades todos os dias, arranha-céus todos os dias, trabalham noite e dia, né? E depois, arredores da cidade estão a sair condomínios e mansões. Quer dizer, há aqui uma contradição, não é? Uma contradição gritante. Portanto, não há políticas e não acredito que estará o governo que estiver no dia em condições de implementar qualquer política social, a menos que abane os donos de projetos, megaprojetos, para construir no âmbito da sua obrigação social e por aí fora. Mas o governo, como está agora com dívidas até aqui, não acredito que possa construir. Mas, a ver, vamos, mas eu tenho sérias dúvidas. O ano, este já acabou, o ano, e ficou o outro ano. Agora vamos às confusões das eleições. Vamos às confusões das eleições. E faz 1 mês, 2 de barulho, já o ano acabou. E depois começamos o outro, até mais ou menos junho também, já acabou. Por quê? Logo a seguir, a própria Assembleia, que vai fazer a primeira sessão, né? Os primeiros 45 dias, quando acaba, na segunda sessão desse ano, é depois das eleições também. Quer dizer, já acabou o mandato. Não vai a tempo de construir nada, não acredito. Mas pronto, tem o benefício da dúvida. Esta semana foi também dominada pelas declarações do Presidente da República. Aliás, foi quase que no mesmo evento. O Presidente da República a prometer dedicar-se para os próximos dias a reflexão sobre o pacote da descentralização. Como é que olha para
para este processo versus o calendário da Assembleia da República? Eu quero acreditar, e já disse logo depois do seu discurso no velório do presidente da Câmara, que até há de ter surpreendido os seus detratores internos até, detratores dentro da própria máquina, né, da Frelimo. Há muitos que não gostaram daquele discurso, porque, em outras palavras, ele disse o seguinte: não, morreu o homem, mas a obra continua. E eu vou honrar essa obra. Vou ter que levar o barco até o bom porto. Com qualquer que seja que apareça a substituí-lo, a sucedê-lo, não é? E isto aqui não deve ter caído muito bem a alguns setores lá dentro. E ele disse: tudo o que nós acordamos vai ter que ser cumprido, não é? Com as suas adaptações ou não, mas vai ter que ser cumprido. Quer dizer, não aconteceu nada, o mesmo que ele quis dizer. Ora, partindo destas palavras, eu quero acreditar, porque de facto, também disse aqui, que se isso não acontecer, há alguns que até, dentro de uma ingenuidade, não é, monstruosa, até estão felizes com este desaparecimento físico do líder da Renamo, a pensar que agora que vão ser elas. Eu ouvi um discurso espalhafatoso na Assembleia ainda ontem, de alguém que não falava sei lá quanto tempo, e quando entendeu acordar lá do sono do David Hume, disse cá o cobras e lagartos. Eu disse cá, meu Deus, quer dizer, no mínimo tem que haver um bocadinho de deontologia, ética, lá das bancadas e aprenderem a travar determinado tipo de posicionamento. Deixam de discutir coisas que interessam ao país, discutem coisas mesquinhas. Mas para dizer o quê? Que há alguns que estão felizes, mas eu costumo dizer que um erro de avaliação pode ser muito fatal. Porque não estão desativadas as forças. Experimenta agora uma incursão para tentar subir a serra. E não pense que o líder, né, pegava na Kalashnikov, né, lá na serra. Ele tem homens que pegam na Kalashnikov. Pelo contrário, quando há uma tentativa, não sei o que mais, há homens que tratam de lhe proteger para levar para o sítio mais seguro. E tem os operativos para tratar do assunto. Estão lá ainda. E não se foram embora, não. Aliás, deve ter lido, né, que estão a exigir que o sucessor vá lá para a serra, lá onde estava o outro líder, para estar em contacto permanente com eles. Eles querem sentir o palpitar do coração dele e ele sentir o palpitar dos corações deles lá. Eles querem saber se ele de facto vai dar continuidade, vai conseguir as garantias dele. Porque qualquer outra coisa pode redundar em descalabro autêntico. E mesmo quando desbaratarem, se puderem desbaratar, grupos dispersos são muito mais perigosos. Você pode ficar 5, 10 anos até que elimine o último foco, e enquanto isso, a tua atividade para desenvolver o país está parada. Portanto, há indivíduos que avaliam apaixonadamente o momento e a situação e pensam de que até porque foi uma boa coisa. Qual boa coisa qualquer? Quando o presidente da Renamo subiu a serra, eu comentei aqui e arranjei problemas na organização política em que eu estava.
Mas o que eu disse, tudo aconteceu, não era nenhuma profecia, mas é normal para quem tem olhos de ver, porque só não vê quem não quer. E eu dizia que, mas olha lá assim, aquele indivíduo saiu dos bancos da universidade, era algum catedrático? Não. Mas ele tem um capital político, tem sim. Onde é que ele trouxe? Qual foi a academia que lhe deu esse capital político? A academia era a serra, o mato. Não foi a faculdade nem a academia militar. E, portanto, ele regressou para a sua academia, para o seu meio. É lá onde ele é o que é. E é lá onde não vive ninguém, como diz a canção. E eu, quando disse isso naquela altura, olha, feriu muitas susceptibilidades. E arranjei os problemas que os arranjei, ainda bem que estou vivo ainda. E eu dizia mais, olha, qualquer indivíduo na sua própria casa, repara que quando morre, né, no mínimo, precisa de 2 pessoas para o tirar. Já morto, imagina ainda vivo. Precisa no mínimo de 2 pessoas. Caixão carregado da ponta para a outra ponta, no mínimo tem que ser 2 pessoas. Portanto, cada qual na sua casa tem mais força. O crocodilo tem mais força dentro d'água, não é aqui fora. E costuma-se dizer que o crocodilo tem a força na água, como qualquer político tem a força no meio do seu povo. E foi o que aconteceu. Agora, você não é porque ele desapareceu fisicamente, pronto, já temos a vitória. Não, quando muito, é melhor agir subrepticiamente, aquelas manipulações para criar conflitos internos lá dentro, e muito devagarinho, do estilo, depois vão dizer que é para entre eles, do que você procurar encostar aqueles indivíduos à parede, porque se eles não se entendiam, vão pôr os desentendimentos de lado e unirem-se contra si. Que foi, eu dizia nos meus comentários, né, o que aconteceu, por exemplo, uma vez apareceu um ministro, né, que encontrou a polícia tão desencontrada, mas ele chegou e com aquelas veleidades e manias, palavras muito mais coloquiais, e começou a atacar a todos, a tudo e todos, encostá-los à parede, os generais, de tal maneira que um desses dias, numa reunião convocada, quando ele entrou para a reunião, viu que todos tinham as armas em cima das suas secretárias, das cadeiras na sala de reunião. Portanto, a mostrar que, por favor, você aqui não pensa que veio para vir de dirigir prisioneiros ou coisa parecida. Então, encostou-os, eles não se entendiam no tempo do outro ministro, da outra senhora. Mas quando ele chegou, fez o pior, encostou-os todos à parede e eles uniram-se contra ele. Ele durou, porque pronto, tinha um bom backup. Mas para dizer que é preciso ter-se muito engenho e arte. Okay. Muita arte e engenho. Tá. A semana foi dominada também por reajuste nos preços de combustíveis. Como é que olha para esta constante? Nos últimos anos nota-se esta constante oscilação. Esta recorrência para a subida. Esta recorrência, mas nós dissemos, quer dizer, e eu penso que até a pessoa, eu penso que a pessoa errada que está a fazer a pergunta sou eu, porque devia um dia, TV, chamar algumas pessoas que disseram que as dívidas não haviam de se refletir nos nossos bolsos. Então como é que é? Senhor Ministro, tal, como é que é? Disse isto. Tem alguma coisa a dizer aos telespectadores, ao nosso povo? Porque estamos a passar mal. Isto aqui não é mais do que a consequência. Olha, da mesma maneira que nós vemos a reação, né? Qualquer coisinha agora a pessoa grita logo. Até agora os donos de carros a gasolina não gritam, né? Os dos chapas gritam um bocadinho e depois dão-lhes liberdade para aumentar um bocadinho, aumenta o próprio
transportado, não é, o passageiro, disse com propriedade, não estamos preocupados com o preço. Né? Estamos preocupados com a melhoria das condições dos transportes assim, dos mailovs e companhia limitada. Mas há de chegar a uma altura em que não há de conseguir pagar. Há de chegar a uma altura em que o preço que se paga ao transporte, ele vai começar a dizer, mas quantos pães são aqui? Quando ele em casa não consegue comprar tantos pães para poder pôr o chá à mesa, e ele tem que pôr no bolso do transportador, chapeiro público, 5 pães ou 10 no bolso dele para fazer chegar em casa. E depois, quando fazer a multiplicação por 30, há de ver que, afinal de contas, nem ganha nada. Nessa altura, olha, os levantamentos vão ser constados. No tempo colonial, que a saia já andava curta, eu lembro-me que foi só uma questão de aumentar 30 centavos para um escudo de 50, o pão estava um escudo de 20. E por causa de trocos, houve um pensador que entendeu que era melhor aumentar-se 30 centavos para ficar um escudo de 50, e assim ou foi numa reunião com os panificadores. Mas deu bronca e o Lalarita ainda cantou, ainda foi parar nas masmorras da Machava e tudo mais. Mas agora você aumenta 20, 30, ninguém chora, mas há de chegar uma altura. Há de chegar, sim senhora, porque tudo é uma questão de tempo, oportunidade e espaço. E não só. Também depende da capacidade de encaixe, o coeficiente de elasticidade. Agora existe um termo muito bonito, e os inventores de termos, né? O coeficiente de resiliência. Um dia vai terminar. E quando chega ao ponto máximo, ou arrebenta ou racha. Portanto, é muito natural que as pessoas, tudo bem, amanhã tudo ok. Chegaram a uma altura e já não aguentamos. Quando já é por aqui, as pessoas estão asfixiadas e num estado de confinamento que já deu um bocadinho de medicina, legal acima de tudo para o meu caso, sabe o que é as pessoas num compartimento pequeno, confinadas, a consumirem o oxigênio todo e começarem a respirar o dióxido de carbono. Então entram em convulsões, até tem visões, alucinações e tudo. Então aí reage-se, até pode partir a cabeça, tentar partir a porta. Então, aí chama-se situação limite, em Karl Jasper, um filósofo alemão, Karl Jasper. Portanto, quando se chega na situação limite, o que a gente faz, a gente já não pode responder. É irresponsável, né, por aquilo que a gente faz, porque agimos numa irracionalidade, né, não no uso das nossas faculdades, e dá no que dá. Portanto, eu estava-se à espera, nós dissemos aqui que chegar a uma altura que o governo vai recorrentemente tomar medidas impopulares. Talvez seja pouco, daqui a nada vai ser obrigado a fazer os impostos. As pessoas nem estão atentas, por exemplo, nas taxas também. Quando vai para a eletricidade, todos os dias estão a aumentar. Você paga 1000 meticais, no fundo consome 700. O resto vai para a taxa de lixo, de rádio, de não sei o quê, né? E cada vez vai aumentando. E consomes menos luz. Na água, idem. Então, tudo isso somado, né, vai dar uma resultante. E essa resultante é que vai ser a revolucionária. Antônio Frangulos, muito obrigado pela sua presença nos nossos estúdios. Voltamos a cruzar caminhos na próxima sexta-feira. Muito obrigado, bom fim de semana. Igualmente, obrigado. E um bom fim de semana para todos os telespectadores. Muito obrigado. Saímos nesta altura para uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes para ativar a informação. Não saia desse lado e até já.